Qual é a segunda manifestação de fé, que é inimiga da verdadeira e genuína fé em Cristo Jesus? A fé mimada, que se manifesta por um relacionamento de troca, ou seja, eu creio na base daquilo que Deus vai fazer e não por aquilo que Ele já fez. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. A minha motivação de fé não é aquilo que Deus ainda vai fazer, a minha motivação de fé é aquilo que Jesus já fez, porque no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, eu sou convidado a correr a minha carreira, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, não olhando por aquilo que Deus vai fazer ainda, mas sim por aquilo que Deus já fez. Quando você serve a Deus por aquilo que Jesus já fez, quando Deus não fazer, você não o abandona, você não murmura, você não reclama, você não desiste, você não é ingrato, mas você permanece em Deus. Mas quando você serve a Deus com uma fé mimada, quando você serve a Deus com uma fé que está sendo mais uma incredulidade disfarçada de fé do que fé genuína, querido, quando Deus para de realizar, quando Deus para de fazer, você nega a sua fé. Por isso, querido, se você quer ter uma fé genuína, sirva a Deus por aquilo que Jesus já fez, e se Ele não fizer mais nada, continue glorificando, continue exaltando, continue servindo, continue buscando, continue confiando e continue na presença de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que muitas pessoas estão com uma fé mimada, que precisam ver para crer. Eu não fui chamado, querido, por Jesus Cristo para precisar ver para crer. Querido, eu creio e vejo. Quem diz ser cristão e precisa ver para crer não é crente, é incrédulo, é Tomé. Em João capítulo 20, versículo 27 ao 29 diz: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé que precisa ver para crer não é fé, é uma incredulidade disfarçada de fé. Hoje muitas pessoas têm a sua fé motivada por aquilo que vê. Eu não ando, querido, meu irmão, por aquilo que vejo, mas eu ando por aquilo que creio. Paulo diz: nós, igreja de Jesus Cristo, não vivemos por vista, mas vivemos por fé, por aquilo que Jesus já fez por nós na vida, querido, e na cruz do Calvário, por cada um que precisa da salvação. A fé que se motiva por aquilo que Deus vai fazer e não por aquilo que Deus já fez, foi a ponte de acesso que levou Israel à derrota e ao fracasso na fé em Deus, em suas conquistas. Deus operou milagres extraordinários em favor de Israel no Egito, e isto não foi suficiente. Deus abriu o mar vermelho em favor de Israel, e isto não foi suficiente. Deus abre o mar vermelho, depois que eles passaram e estavam no outro lado, Miriam pega o tamborim e começa a louvar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E toda Israel começa a dizer: só o Senhor é Deus. Bastou só mais alguns dias e eles chegaram em Mara e já perderam a sua fé, já desconfiaram que Deus os trouxe ali para os matar de sede, para destruir eles, desconfiando do caráter de Deus. Tem pessoas que é assim, enquanto Deus está abençoando, enquanto Deus está abrindo o mar vermelho, enquanto Deus está dando peixe, está dando pão, está dando bênção, está dando vitória, ele está na igreja adorando, ele está na igreja louvando, ele diz que ama Deus, ele diz que ele louva a Deus, ele frutifica para Deus. Mas se Deus para de fazer alguma coisa, se Deus permite uma prova, se Deus permite uma dificuldade, ele nega a Deus, porque tem uma fé mimada. É como um filho mimado que ganha tudo do pai, e quando, querido, ele não recebe alguma coisa, ele fica chorambigando, ele fica batendo o pé, porque eu quero, danoninho me dá, danoninho dá. Querido, que nós possamos ter uma fé adulta, que nós possamos ter uma fé verdadeira, que possamos ser crentes reais e não ter uma fé
como Israel manifestou no deserto, uma fé mimada, querido. Deus fez chover maná no deserto, querido, e eles comeram. Depois a sua fé desfaleceu, enjoaram do maná. Deus então manda codornize para que eles possam se alimentar de carne, querido. Deus fez brotar água da rocha em favor de Israel, e isto não foi suficiente. Então Israel ficou com uma fé tão mimada que quando eles chegam às portas de entrar na terra prometida, quando eles chegam às portas de alcançar a bênção, quando eles chegam à porta de tomar posse daquela terra, querido, então Moisés manda os espias, querido, a espiar a terra, e eles então vêm com um relatório. 10 vêm com um relatório negativo e 2 com um relatório positivo, que foi Caleb e Josué. Então, querido, aqueles que trouxeram um relatório negativo impregnaram todo Israel, e todo Israel começou a desconfiar de Deus, bradando que Deus havia trazido eles ali para entregar os seus filhos como escravo, querido, aquelas nações. Olha a blasfêmia, olha a desconfiança do caráter de Deus, que sempre se mostrou, querido, sendo um Deus verdadeiro, um Deus genuíno, um Deus zeloso, um Deus que queria abençoar Israel. Mas só vemos que somente Caleb e Josué se mostraram uma fé adulta. Todo Israel mostrou uma fé mimada, querido. Que você possa guardar esta palavra e esta palavra possa habitar em seu coração. Sabe o que Israel queria? Quando ouviram dizer que lá havia gigantes, eles estavam tão mal acostumados, com uma fé tão mimada, que eles queriam que Deus transformasse aqueles gigantes em anões, para eles entrarem e descer a lenha e tomar a terra, querido. Tem pessoas que é assim, quer que Deus faça tudo, quer que Deus dê tudo, quer que Deus faça tudo por ele, mas ele não quer fazer nada por Deus, ele não quer lutar, ele não quer guerrear, ele não quer frutificar, ele só quer ficar sentado e só quer esperar as bênçãos de Deus. Querido, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Tem gigante? Tem problema? Tem luta? Tem, mas aquele que nos chamou das trevas para a luz nos torna mais do que vencedores, não vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé.